Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo que ela monetizou. E hoje vou falar sobre essa crise do financiamento imobiliário que a gente está vendo. O que está acontecendo? Será que o financiamento imobiliário no Brasil vai acabar? Por que tem tanta gente comentando? E será que a Caixa está sem dinheiro para conseguir fazer financiamento? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então fica até o final que hoje o vídeo está bom. E aí vamos lá, começando o vídeo, entendendo o problema. Agora, no dia 1º de novembro, começaram a valer novas regras para financiamento imobiliário na Caixa. E sim, assustou muita gente. Resumidamente, eles estão com dificuldade para financiar, estão com dificuldade para conseguir os recursos e estão fechando a torneira, estão dificultando as regras para você conseguir dinheiro. Pelas novas regras, agora se você for pedir um financiamento pelo sistema de amortização constante, a Caixa agora só vai financiar 70% do valor do imóvel, sendo que antes era 80%. Ou seja, a sua entrada vai passar a ser de 30% e não mais de 20%. E já na tabela Price, a Caixa só vai financiar 50% do valor e não mais 70% como acontecia anteriormente. Então a sua entrada vai deixar de ser 30% e vai passar a ser 50% do valor do imóvel. Então, sim, deu uma subida em ambas as formas de financiamento. E, além disso, para você conseguir um financiamento com a Caixa, você não pode mais ter nenhum financiamento ativo junto com o banco e o valor máximo do imóvel tem que ser de 1,5 milhão de reais. Então, sim, novas regras que, resumidamente, estão limitando o acesso ao crédito imobiliário. Então, limitando acesso a esse financiamento, Você tem que dar uma entrada maior, agora vai ter esse limite de quantidade de financiamento junto com a Caixa, esse limite do valor do imóvel. E aí que eu queria falar nesse vídeo, que é isso que eu tô vendo que o pessoal tá se perguntando, que eu acho que é importante a gente refletir. A Caixa, ela é o principal credor de financiamento imobiliário aqui no Brasil. Ela é responsável por 70% do crédito desse mercado. E aí vem o questionamento, por quê? Por que ela está limitando esse crédito? Por que ela está fechando a torneira? A gente sabe que a Caixa é justamente um banco que tem esse objetivo, de dar crédito mais fácil na economia, de movimentar determinados setores. Aqui no Brasil, a grande verdade é que a grande maioria só vai conseguir conquistar o sonho da casa própria via financiamento. Então, eles estão fechando essa torneira, pode impactar o mercado. E aí, por que isso está acontecendo? Por que eles estão dificultando esse acesso ao crédito? E o que isso vai significar, Quais vão ser as repercussões disso? O motivo para essas novas regras é que a Caixa está vendo um aumento acima do esperado na sua carteira de empréstimos, ou seja, sim, a demanda por financiamento está aumentando, enquanto, ao mesmo tempo, as fontes dos recursos utilizados pela Caixa para dar esse financiamento imobiliário, para dar esse crédito imobiliário, elas estão secando. Tá mais difícil, tá mais caro para a Caixa conseguir esse crédito. Então não precisa ser um gênio para descobrir que sim, ia dar ruim. De um lado, a gente está vendo a Caixa com uma clara dificuldade para conseguir esses recursos. E o motivo para isso é bem claro. A gente está vendo que os brasileiros estão tirando muito recurso da poupança, que historicamente é a principal linha de crédito utilizada pela Caixa para conseguir esses financiamentos, para conseguir os recursos para o financiamento imobiliário. São recursos que vêm do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, mas a grande verdade é que o brasileiro está notando que a poupança não é um investimento bom. Não é uma boa oportunidade, não é um investimento que compensa, sendo que a gente está com juros explodindo e tem vários outros títulos que estão pagando bem mais. Então o brasileiro está tirando o seu recurso da caderneta de poupança e está colocando investimentos que dão mais retorno para ele. Está colocando em lugares justamente que paguem juros mais altos. E aí a caderneta de poupança, que historicamente representava 70% dos recursos de financiamento imobiliários aqui no Brasil, agora está em 30%. E aí percebam que se eu estou falando que o brasileiro está tirando dinheiro da poupança e colocando esse dinheiro em outros ativos que pagam mais, primeiro que você tem menos recursos na poupança, então de fato ficam recursos mais escassos lá. Mas os recursos disponíveis vão ser justamente de poupadores que estão pedindo retornos mais altos. Então, por exemplo, as pessoas que tiraram dinheiro da poupança e começaram a colocar em LCI e LCA, a Caixa, para conseguir tirar esse dinheiro, ela vai ter um custo maior. Então, quando eu falo que os recursos estão mais escassos, é nesse sentido da saída da poupança, mas também é no sentido que os recursos disponíveis estão mais caros. E a Caixa ela vai ter que repassar esse valor de alguma forma. Então, sim, o crédito está mais caro. Enquanto a Caixa não estava repassando esse aumento de custo, enquanto as regras não tinham mudado, o que a gente estava vendo era uma demanda por financiamento muito alta. Nos últimos 10 anos, a procura por financiamento imobiliário cresceu muito. De acordo com a Caixa, de 2014 a 2024, teve um aumento de 41%.
E aí, enfim, explicado por inúmeros fatores. Agora, em setembro de 2024, para vocês terem uma ideia, quando a gente olha a carteira de crédito habitacional da Caixa, ela tinha ultrapassado a marca de 800 bilhões de reais, com mais de 7 milhões de contratos ativos, representando 70% do mercado de financiamento imobiliário aqui do Brasil. Então, assim, uma coisa gigantesca. E só até setembro de 2024, né, no acumulado do ano, chegou na marca de 166 bilhões de reais, um aumento de quase 30% versus o acumulado do ano passado, equivalente a 627 mil financiamentos de imóveis para 2,5 milhões de brasileiros. Então, sim, com menos recursos mais caros e essa demanda crescente, os bancos perceberam que ia dar ruim, né? Que eles tinham que ser mais seletivos nessa concessão, mudar essas regras de financiamento. E aí, deixando claro que eu tô falando da Caixa, porque, como eu falei, ela representa 70% do mercado de crédito imobiliário aqui no Brasil, então foi ela que sentiu mais. Mas a gente está falando do mercado brasileiro como um todo. Se o meu recurso fica mais caro e a minha demanda crescente, chegou um nível que a Caixa estava sem dinheiro para fazer esses financiamentos rodarem. Então, sim, o banco teve que revisar suas regras, teve que tornar esse financiamento mais escasso, mais seletivo e repassou esse aumento de custo para quem quer esse financiamento. E aí vale falar que a gente teve essa mudança de regra agora em novembro, justamente porque eles têm que ficar mais seletivos com esse crédito que eles estão dando, como eu expliquei. Mas é um problema que está acontecendo há algum tempo já. Agora, em novembro, para vocês terem uma ideia, a Caixa chegou ao limite que ela estava com 20 bilhões de reais em créditos aprovados, né, para dar o financiamento, mas que estava travado, porque a Caixa estava sem dinheiro, estava sem recurso para dar. Então, muito provavelmente, a gente teve essa mudança de regra agora para limitar o acesso a novos financiamentos. Quem não entrou antes e ainda quer pegar um financiamento se deu mal, porque vai pagar mais caro, né, vai ter que dar mais entrada, mas muito provavelmente eu chuto que a gente vai ver outras iniciativas do banco para fazer essa liquidez aumentar, para fazer esse dinheiro rodar, né, para aumentar a capacidade de giro do banco, fazer esse dinheiro girar. Muito provavelmente, talvez daqui a pouco, a gente veja o banco oferecendo desconto para quem antecipar a parcela, para quem já tem financiamento com o banco e quiser adiantar a prestação, eles devem dar algum estímulo nesse sentido. Então, quem conseguiu pegar o financiamento antes, quando esse crédito estava barato, se deu muito bem. E provavelmente vai se dar mais bem ainda. E aí o perigo é sim isso gerar um efeito em cadeia, né? A situação não normalizar. A gente vê cada vez mais o acesso a crédito imobiliário de forma cada vez mais difícil. E isso repercute no mercado imobiliário todo. Né? Porque, assim, a grande verdade é que um brasileiro médio, de classe média, ele não compra casa à vista. A gente tem uma dificuldade de encarar isso, mas a grande verdade é que o Brasil é um país muito pobre. Né? A gente é uma das maiores economias do mundo, porque em termos somado a produção total é muito grande, mas é porque a gente é um país muito populoso. Quando a gente olha para a produção per capita, a gente vê que a gente é um país extremamente pobre, mais pobre inclusive que vários países aqui da América Latina. Então, se esse financiamento fica em crise, você impacta justamente nos novos entrantes desse mercado. Você impacta justamente em ter mais gente conseguindo alcançar o mercado imobiliário e acaba impactando o mercado como um todo. E aí sim, eu acho que é uma situação preocupante. Eu acho que a gente tem que acompanhar o mercado que está ficando sem recurso para rodar. Antes dessa crise de fato acontecer, o mercado vai tentar se autorregular. O que está acontecendo agora com a Caixa é justamente ela tentando normalizar essa distorção de oferta e demanda. Então não é o fim do financiamento imobiliário, que tem muita gente pintando esse cenário caótico, não é, mas é o mercado se ajustando para ele conseguir ter esses recursos e fazer o mercado andar. E sim, para isso a gente vai ver agora esse momento de regras mais rígidas, de crédito mais difícil, dessa necessidade de dar uma entrada maior. E, infelizmente, quem não financiou antes porque estava segurando, provavelmente perdeu uma ótima janela para conseguir se financiar. Agora a gente vai passar por uma janela mais rígida. Agora a tendência, pelo menos nesse médio prazo, é que o financiamento fique mais caro. O vídeo foi esse, falar um pouquinho sobre isso, que eu vi muita gente comentando e muita gente sem entender o que estava acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.